Então, começando então, olha só, bom dia a todos e então, olha só, depois dessa aula, você vai fazer uma atividade que você vai me entregar semana que vem, beleza? Bom, lembra que nós estamos estudando os ácidos, tá? E nós temos na química dois grandes grupos de ácidos, os ácidos inorgânicos e os ácidos orgânicos, os ácidos inorgânicos e os ácidos orgânicos. Entre os ácidos inorgânicos, nós temos os hidrácidos e os oxiácidos. Hidrácidos são os ácidos que não têm oxigênio na molécula, como HCl, HBr, H2S, ácido clorídrico, bromídrico e sulfídrico. Exemplos de hidrácido. Então, hidrácido são os ácidos não oxigenados. Já os oxiácidos são os ácidos que vão ter a presença de oxigênio, como o ácido sulfúrico, o ácido nítrico, o ácido fosfórico. Esses são os ácidos inorgânicos. Então, os inorgânicos se dividem em dois grupos, hidrácidos e oxiácidos. Os inorgânicos é o que nós vamos estudar no primeiro ano, porque os ácidos orgânicos você só vai estudar no segundo ano, tá? Quando estudar a tal da química orgânica, certo? Entre os ácidos, o que caracteriza os ácidos orgânicos? Esse C-OH. Isso aqui é chamado de carboxila. Então, os ácidos orgânicos sempre vão ter essa carboxila. Pertence ao grupo dos ácidos orgânicos do ácido etanóico, que é particularmente chamado de ácido acético, que é encontrado no vinagre. O vinagre é ácido etanóico. O ácido fórmico, ele é chamado de fórmico porque a primeira vez que ele foi obtido foi a partir do veneno das formigas. É ele que é encontrado no veneno das formigas. E é ele que, quando você leva uma picada de formiga, dói e arde. É devido à presença do ácido fórmico. É ele que vai te machucar. Beleza? Então, tá. Qual é a atividade que vocês vão me entregar sobre esses ácidos, tanto inorgânicos como orgânicos? Você vai pegar, então você já pega um papel, já pega um lápis para anotar, tá? Uma caneta para anotar. Então você vai ter que dizer qual o nome da substância que eu vou apresentar para vocês, eu vou mostrar ali, qual o nome da substância, qual a sua fórmula, então você vai pesquisar na internet. Algumas vocês vão saber porque são dos ácidos que nós estamos estudando, tá? Qual é a fórmula dessa substância? Como é a sua ionização? Lembrando que todo ácido ioniza em aquoso, né? Segundo Arrhenius, né? Então vai ser lá, a ionização do ácido clorídrico, forma H+, Cl-. A do ácido sulfúrico, 2H+, SO4, 2-, fazer a ionização, tá? As que vocês não souberem, vão procurar na internet, ok? Depois, dizer se ele é um ácido inorgânico ou se é orgânico, dos diversos que eu vou apresentar para vocês. Dizer se ele é inorgânico ou orgânico. E, finalmente, dizer o estado físico dele, se ele é encontrado no estado líquido, se ele é sólido, se ele é... dizer o estado físico dele. Então, essa é a tarefinha. Na verdade, vocês vão receber uma folhinha que não posso colocar, porque já está a colinha. Deixa eu ver aqui, ó. Isso. Vocês vão receber uma folhinha. Deixa eu pegar aqui, ó. Uma folhinha. Eu vou tentar mandar essa folhinha que o Lindomar preparou para vocês, tá? Então, com as características. Então, para cada ácido que eu vou comentar, então eu vou fazer de 2 em 2. Você vai colocar um ácido aqui, a fórmula dele. E aí fazer todas as características que eu pedi, ok? É isso que eu vou pedir para vocês fazerem, certo? Então, os primeiros dois ácidos que eu vou apresentar para vocês é o ácido glutâmico e o ácido fosfórico. Cara, o ácido fosfórico, ele é esse cara aqui, ó. Aqui ele está super concentrado. Ele é líquido, vocês percebem, ele é líquido. Aqui ele está em 85% em massa, então quer dizer, ele está numa solução aquosa de 85% em massa. Para cada 100 gramas dessa solução, 85 gramas é de ácido fosfórico. O ácido fosfórico é um ácido que é muito utilizado, por exemplo, nos refrigerantes como acidulante. Inclusive na Coca-Cola ele tem uma grande concentração de ácido fosfórico. E é por isso que alguns defendem que tomar muita Coca-Cola, Coca-Cola estou sendo maldoso, né? Mas refrigerantes à base de cola, né? Porque aí tem a Pepsi Cola, Baré Cola, sei lá, né? Que nem cola, sei lá se tem. Mas olha só, então a concentração dele por ser grande, ele pode reagir com o cálcio dos ossos. Se você fizer o teste de pegar um ovo com casca e jogar na Coca-Cola, deixar na Coca, você vai ver que ele vai corroer a casca do ovo, porque ele agride o cálcio, né? Se pegar um osso de galinha, deixar na Coca-Cola, vai corroer o osso de galinha. Isso devido à presença do ácido fosfórico. Então, você vai ter que descobrir qual é a fórmula do ácido fosfórico,
como ele ioniza, se ele é inorgânico, orgânico, seu estado físico, que é líquido. Esse é o ácido fosfórico. E do ladinho dele, porque lembra que você vai ter sempre na folhinha duas colunas. Então, o ácido fosfórico numa e o ácido glutâmico na outra, que é esse cara que eu vou falar aqui. Então, primeiro que eu apresentei para vocês foi o ácido fosfórico. Esse aqui é o ácido glutâmico, esse aqui é o L-glutâmico, tá? Esse L é por causa da isomeria que ele tem, tá? Mais tarde vocês vão aprender sobre esse tipo de isomeria aqui. Legal? Bom, no caso aqui, ó, o caso do L, ele tem uma isomeria óptica, né? Então, mas isso é uma outra história. Então, olha só. Galera, o ácido glutâmico, ele na verdade, ele é chamado de ácido glutâmico, mas ele é um aminoácido. E ele vai ser encontrado em vários produtos que vocês conhecem, ele vai ser encontrado em vários alimentos, porque ele é um aminoácido que nós precisamos para o nosso corpo, tá? Então, esse aqui é o ácido glutâmico. Cara, eu já vou dizer que esse aqui é um ácido orgânico. E os ácidos orgânicos, se você perceber, em geral, ó, eles são assim, ó, eles são sólidos. Porque a gente pensa em ácido líquido, né? Mas os aminoácidos, que na verdade eles têm caráter anfótero, porque aminoácido ao mesmo tempo tem grupo ácido carboxílico e amina, então ele é ácido e base ao mesmo tempo. Mas os aminoácidos, eles são sólidos, tá? Mas em geral, os ácidos orgânicos, eles são sólidos. Com exceção ali do ácido fórmico, que tem um carbono, que é líquido, ácido etanóico com 2 carbonos, que é líquido, até o propanóico. A partir disso, eles já começam a ser sólidos. Então, que interessante, a gente pensar em ácido, a gente só pensa em líquidos, né? E nem todo ácido é extremamente corrosivo, que nem se vê lá nos filmes, né? O ácido sulfúrico, esse é corrosivo, mas nem todos. Vocês vão ver que existem alguns ácidos que são fortes, outros são moderados e outros são fracos, tá ok? Quem assistiu Breaking Bad deve ter visto a questão lá do ácido fluorídrico, mas eu não vou dizer agora, porque sobre o ácido fluorídrico, a gente vai dizer na live do Loucos por Saber. Então, se você não tem nada para fazer no sábado, ou se tem também, prestigia a gente, vai ter a live do Loucos por Saber, sábado agora, dia 4 de julho, às 16 horas. Estaremos a professora Patrícia, o professor Jean, o professor Ari, o professor Pipo, todos os professores de vocês, mais ao vivo um outro professor, que não é de vocês, mas provavelmente vocês conhecem, o professor Boça, e a participação de alguns amigos, professores, mas aí via chat que eles vão participar, via gravação, via WhatsApp, porque não dá para ficar todos no estúdio, tá ok? Bom, falamos do ácido fosfórico e do ácido glutâmico, certo? Agora, vamos para outros ácidos que eu vou apresentar para vocês. Vou deixar esses dois aqui que já foram. Cara, aqui, ó. Esse ácido aqui, cara, é muito interessante, porque esse cara é um ácido inorgânico. Esse aqui é o ácido bórico, que é o H3BO3. O ácido bórico é um ácido orgânico, é um oxiácido, tá? Ele é um ácido fraco. E olha só, cara, ele é um ácido. E aí você pensa, pô, é ácido e ele não é líquido? Não, ele é sólido. O ácido é um sólido solúvel na água, tá? O ácido bórico, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Ele é um pozinho branco, ó. Ele é um pozinho branco aí, ó, certo? O ácido bórico, ele é utilizado para fazer a tal da água boricada, que é usada para fazer a asepsia dos olhos. As pessoas, a gente quando tem conjuntivite, que tem que fazer a asepsia dos olhos lá, vou limpar os olhos, normalmente faz com água boricada, né? O ácido bórico também é utilizado para fazer veneno de formiga, ó. Veneno de formiga, então, ele é um reagente para se chegar no veneno de formiga. O ácido bórico também é utilizado para fazer alguns produtos de beleza, assim, alguns cremes, hidratantes, assim, rejuvenescedores. Então, se usa o ácido bórico também. O ácido bórico, a fórmula dele é H3BO3, é um ácido inorgânico, tá? É um ácido inorgânico, é um ácido que é fraco, ele não é corrosivo, ele é um ácido fraco. Quando a gente aprender classificação de ácidos, vocês vão ver que ele é um ácido fraco. Mas ele é esse ácido aqui, ó, é um ácido sólido, certo? Já esse aqui, ó, é um ácido tartárico. Cara, esse aqui é um ácido interessante, ele tem uma história interessante, esse ácido tartárico. O ácido tartárico, ele é um ácido dicarboxílico. Como eu disse para vocês, ó, não sei se vocês conseguem ver, ó, ele é um pozinho, ele tá meio cristalizado por causa
da umidade, mas ó, ele é um sólido, tá? O ácido tartárico, ele é encontrado, por exemplo, na uva tinta, na uva roxa, né? Não na uva verde, né? Na uva tinta. E quando se faz o vinho, o ácido tartárico ele pode dar uma acidular o vinho. Então, você coloca o vinho para envelhecer lá no tonel, né? Lembra lá, vocês falam, vinho, quanto mais velho, melhor. Mas quando está sendo envelhecido lá no barril, lá, né? Os barris de madeira, claro, se for um vinho chique, vai ser barris de carvalho, eles vão sugar esse ácido tartárico. Então, esses cristais aqui que vocês estão vendo de ácido tartárico aqui, ó, eles vão se acumulando nas paredes do barril, certo? Do barril ali, certo? Esse ácido tartárico, então, assim você tira a acidez do vinho, de 6 em 6 meses troca o vinho de barril, faz a lavagem daquele barril, né? Para depois ficar fazendo rodízio de barris ali. Mas algumas empresas aproveitam e retiram esse ácido tartárico para revender, como um subproduto, né? Uma empresa que fabrica muito vinho consegue retirar uma grande quantidade de ácido tartárico. O ácido tartárico ele pode ser utilizado, por exemplo, nos remédios efervescentes para ajudar no processo. Os efervescentes normalmente são a base de bicarbonato de sódio, mas eles precisam de um ácidozinho para poder reagir e liberar uma grande quantidade de gás carbônico. Então, o ácido tartárico pode ser usado para isso. Mas o que é mais interessante é que um cara chamado Louis Pasteur, lembra do Pasteur, da pasteurização? Esse cara, ele foi convidado por uma vinícola, isso faz no passado, para tentar analisar a produção de vinho, dar uma maior qualidade, melhorar o processo, porque, pô, era um químico, um bioquímico famosíssimo. E a partir das análises dele, ele coletou ácido tartárico e começou a perceber, olhar esses cristais de ácido tartárico. Aí ele reagiu com uma base, produziu um tartarato, que é um sal, que é um cristal também, e aí ele viu que esses cristais tinham formatos e angulações um pouco diferentes. E aí ele, não sei porque ele inseriu a luz polarizada e verificou que os cristais, alguns cristais desviavam a luz num sentido, outros cristais no outro sentido. E a partir daí ele descobriu uma coisa que a gente estuda em química orgânica, chamada de isomeria óptica. Então é graças ao ácido tartárico que existe a isomeria óptica. Então, ó, falamos do ácido bórico, que é sólido, ácido orgânico, e do ácido tartárico, que é sólido, mas é um ácido orgânico, tá ok? Tá, então, já dei algumas dicas desses dois aqui. Bom, o próximo que eu vou falar. Cara, esse aqui é o ácido sulfúrico, H2SO4. Esse é um ácido fortíssimo, tá? É inorgânico, o ácido sulfúrico. Ele é um oxiácido, né? H2SO4. Ele é um diácido, ele tem 2 hidrogênios ionizáveis. O ácido sulfúrico, cara, ele é um dos ácidos mais importantes que tem. O ácido sulfúrico, ele é usado tanto para a produção de fertilizantes, tá? Como ele é utilizado nas indústrias. E nas indústrias ele pode ser utilizado como reagente, mas como catalisador, cara. Ele é um catalisador de diversas reações orgânicas. Então, até uma vez saiu uma revista de economia falando que o poder econômico de um país poderia ser medido pelo consumo de ácido sulfúrico. Porque se um país consome muito ácido sulfúrico, ou ele tem a agricultura avantajada, porque ele está produzindo fertilizantes, ou a indústria avantajada, porque ele está usando ou como reagente ou como catalisador. A gente vulgarmente chama o ácido sulfúrico de ácido de bateria, porque é ele que é colocado nas baterias de automóveis. Então, verifiquem que o ácido sulfúrico é um ácido inorgânico, é líquido. Em geral, cara, os ácidos inorgânicos, eles são gases ou líquidos. Só tem praticamente 2 ácidos inorgânicos que são sólidos. O bórico, que eu mostrei para vocês, e o silícico. Mas, em geral, os ácidos inorgânicos são gases líquidos. O contrário dos ácidos orgânicos, que, em geral, são sólidos, com exceção do ácido metanóico e do ácido etanóico e talvez o ácido propanóico. Mas, em geral, os ácidos orgânicos são sólidos. Esse é o ácido sulfúrico. O outro aqui, ó, é o ácido oxálico. O ácido oxálico é um ácido dicarboxílico, tá? Ele é muito utilizado na produção de alguns tipos de polímeros, como, por exemplo, o poliéster. O poliéster, que é aqueles tecidos sintéticos utilizados para fazer camiseta de jogador de futebol e tal, eles são produzidos por um tipo de poliéster.
Para se chegar nesse poliéster, costuma-se reagir o ácido, por exemplo, o ácido oxálico, com um álcool, com um diálcool, por exemplo. Tá? Então, e é um ácido orgânico. E por ser um ácido orgânico, olha só o que eu falei para vocês, os ácidos orgânicos, em geral, são sólidos. Os inorgânicos, em geral, são líquidos, com exceção do bórico e do silícico, que é sólido, líquidos ou gases, tá? Os hidrácidos, como o clorídrico, o fluorídrico, tal, o sulfídrico, eles são gases, tá? A gente encontra eles na forma líquida porque eles estão dissolvidos em água, mas puro, eles seriam gases. Os oxiácidos, em geral, são líquidos, com exceção do bórico e do silícico, que são sólidos. Então, tem aqui o ácido oxálico e temos o ácido sulfúrico, beleza? Bom, e aqui, ó, eu tenho o ácido clorídrico. Cara, como eu disse, o ácido clorídrico puro é gasoso, mas é óbvio que aqui ele está misturado em água, né? E aí dissolvido em água, ele vai estar na forma aquosa, né? Então ele vai estar no estado líquido. Só que puro, ele é gasoso. O ácido clorídrico, gente, ele é um ácido forte, dos hidrácidos ele é um ácido forte, extremamente corrosivo, então tem que ter cuidado para manusear ele, certo? Ele é um ácido perigoso, eu quero até ver qual a concentração que ele está aqui. Aqui ele está em torno de 37%, 40% mais ou menos a concentração dele. Bom, esse ácido aqui ele tem várias utilidades. O ácido clorídrico pode ser utilizado como algicida de piscinas, para eliminar as algas. Ele pode ser utilizado também para remover respingos de reboco, né? Os caras rebocam a parede, cai lá aquele cimentozinho, então você pode usar o ácido clorídrico para respingos. Alguns utilizam o ácido clorídrico como limpa-pedra, aquela solução de limpa-pedra, também é utilizado o ácido clorídrico. E, obviamente, ele é utilizado como reagente aí em vários procedimentos. Se você quer produzir um cloreto de alguma coisa, você pode usar o ácido clorídrico, tá ok? Hoje está em moda, por exemplo, as pílulas de cloreto de magnésio, né? Que é uma reação entre o ácido clorídrico e o hidróxido de magnésio. Esse cloreto de magnésio é para repor magnésio no nosso organismo, né? Diz que magnésio nos deixa mais animados e tudo mais. Então, hoje tem as pílulas de cloreto de magnésio. Esse é o ácido clorídrico, que é um ácido inorgânico, é um hidrácido, não tem oxigênio, tá? E é um ácido forte, hein? Certo? Agora aqui, ó, eu tenho o ácido acético glacial. Na verdade, o ácido acético, ele aqui está dissolvido em água. Quando fala glacial é porque ele está quase que, ele tem uma forma mais pura, tá ok? O ácido acético ou ácido etanóico, tá? É um ácido orgânico. O ácido acético nada mais é, cara, que o vinagre. O vinagre é uma solução aquosa de ácido acético. Só que no vinagre, só para vocês terem uma ideia, no vinagre comercial, eu tenho de 3 a 6% no máximo de ácido acético. Ó, de 3 a 6%. Normalmente tem 4, alguma coisinha de ácido acético. O resto é água. Então, você pensa assim, para cada 100 ml de vinagre, 4 ml é ácido acético e 96 ml é água, né? E o vinagre já é azedo. Então, imagina o ácido acético glacial, que é quase que puro, o quanto que não é azedo, tá? Ele é um ácido orgânico, é um ácido carboxílico famosíssimo, utilizado aí como reagente para produzir vários tipos de acetato. É usado nas indústrias têxteis, é usado como conservante de alimentos. Cara, tem várias utilidades para o ácido acético aqui, beleza? Então, eu apresentei para vocês aqui, ó, o clorídrico e o ácido acético, certo? Legal. E os últimos dois, vamos lá. Os últimos dois seria o ácido cítrico, olha, que é um ácido orgânico, ó. Tá vendo? São cristalzinhos. Vocês veem que os ácidos orgânicos sempre estão na forma desses cristalzinhos. Os ácidos orgânicos, em geral, não são ácidos fortes, não. São ácidos fracos. Eles não são corrosivos. E muitos a gente usa até na nossa alimentação, né? Como o próprio vinagre, que é o ácido acético. E como o ácido cítrico, que é encontrado nas frutas cítricas, como laranja, limão, abacaxi, que vai dar aquele gosto azedinho. Alguns sucos artificiais são adicionados o ácido cítrico como acidulante, para deixar o sabor um pouco mais azedo, tá? Então tá aqui, ó, esse é o ácido cítrico, que é um ácido orgânico, tá?
Os ácidos orgânicos, eles em geral são sólidos. E esse aqui, cara, é um ácido chamado de ácido fórmico. Pô, fórmico? Da onde vem o nome fórmico? Na verdade, o nome desse cara aqui é ácido metanóico. Aqui ele está numa concentração de 85%, uma concentração alta. O ácido metanóico, gente, a primeira vez que ele foi obtido foi a partir da destilação do veneno das formigas. Foi o mesmo o mesmo cara do ácido tartárico. Eu acho que ele gostava de brincar com ácido, né? Inclusive o ácido lático, aquele do leite, também foi trabalhado por Pasteur. Mas o ácido fórmico foi obtido por Pasteur a primeira vez a partir do veneno das formigas. É o ácido fórmico no veneno das formigas que vai dar aquele calombo e doer. Se não tivesse o ácido fórmico no veneno das formigas, você não ia sentir a dorzinha e nem a irritação na pele. Mas cuidado, teriam as toxinas. O ácido fórmico não é a toxina do veneno. Ele só vai literalmente causar o dor e a lesão ali na pele. É isso que ele vai causar, tá ok? Então, e o nome dele oficial é ácido metanóico, ele tem um único carbono. E aí ele foi apelidado carinhosamente de ácido fórmico por ter sido obtido do veneno das formigas. Beleza, gente? Então tá, apresentei alguns ácidos para vocês, depois eu vou colocar lá na Senec Digital quais foram, e o trabalho de vocês vai ser esse. Você vai colocar essas duplas de ácidos que eu falei com vocês, né? Essas duplas de ácidos, você vai colocar o nome deles, a fórmula de cada um deles, como eles ionizam, dizer se é inorgânico ou orgânico, eu já dei várias dicas, já falei para vocês algum, e o estado físico que eles se encontram. Essa que será a tarefa de vocês, para vocês fazerem e me entregarem semana que vem, ok? Bom, lembrando de novo que hoje à tarde, às 14 horas, temos a prova de Química de segunda chamada, quem tiver interesse em fazer, tá? E também não se esqueçam da live do Loucos por Saber, juntamente com a Jovem Pan. Vai ser uma live solidária. A gente vai ajudar o pessoal lá do Universo Down, tá? Então, estamos em parceria com o Universo Down. Então, as doações que a galera fizer será em função do Universo Down. Então, participem. Entre na live do Loucos por Saber. Além de você se divertir, você vai se informar e você também pode ajudar várias crianças que têm necessidades especiais. Tá ok, gente? Galera, quero saber de vocês se tem algum tipo de pergunta, alguma coisa, alguma curiosidade. Senão, eu já vou encerrando essa aula, que na verdade era só mostrar mesmo alguns ácidos para vocês, porque a gente fica falando das fórmulas, teoria, mas esses caras existem, têm utilidades, têm aplicações, tá? E como a gente está juntos, mas um pouco distantes nesse momento, essa foi a forma que a gente encontrou de trazer vocês para o laboratório aqui do Elias Moreira, juntamente com o professor Lindomar, que montou todo esse esquema para a gente produzir essas aulas, tá ok? Belezinha? Alguma pergunta, gente? Alguma curiosidade? Tá tudo certo? Tudo certo, senhor. Então tá bom. Então tá. Gente, então eu vou postar na Senec Digital todas essas substâncias que eu comentei. O Lindomar vai me passar a folhinha, né? Para que eu possa passar para vocês. Vocês não têm a necessidade de fazer na folhinha, mas aí na folhinha fica mais organizado, tá? Então, se vocês conseguirem fazer, aí semana que vem, eu deixo também na Senec Digital a forma como que vocês vão me entregar. Provavelmente eu vou receber por e-mail. E vai ser mais uma avaliação que vai valer como tarefa, tá? Para vocês, tá ok? Então, tá bom. Brigadão, galera. Vou me despedindo de vocês. Tudo de bom, tenha um ótimo finzinho de semana e não esqueça da nossa live, tá? E a galera também não esqueça que hoje tem a prova às 14 horas. Beleza? Tchau, tchau, moçada. Deus abençoe.